Beleza, beleza, gente. Chegamos aqui. O assunto agora é a chegada, né? Chegamos para falar da chegada de Alexandre Matos, como eu avisei na live desta segunda-feira. Alexandre Matos desembarcou, chegou a Santos, já esteve no CT Repelé, já teve reunião com o presidente Marcelo Teixeira. Nesta terça-feira, ele foi ao CT pela manhã, depois à tarde almoçou com o presidente Marcelo Teixeira e, evidentemente, já trataram aí dos primeiros assuntos, né? Alexandre Matos, que já está trabalhando, já tomou algumas decisões. Uma delas foi a demissão de um funcionário importante do Santos. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o contrato dele agora para vocês, vou falar também sobre salário e vou atualizar a lista dos jogadores que estão aí, que o Santos vai colocar no mercado, vai tentar negociar, fazer dinheiro, ou pelo menos liberar para economizar salário, agora nesta janela do meio do ano, tá bom? Antes, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. Gente, eu quero chegar logo aos 60 mil para sortear 2 camisas oficiais do Santos para vocês. Já estamos aí com quase 58 mil, então dê essa força, se inscreva no canal, não custa nada, é só um clique lá naquela palavrinha que aparece lá no vídeo, na página principal aqui do meu canal, né? Aparece lá a palavra subscreva-se ou inscreva-se, é só clicar ali, pronto, você está inscrito. E sendo inscrito do canal, você pode mandar mensagens, né? Porque quem não é inscrito não participa com mensagens. Então, só aí já é uma grande vantagem. Além disso, você pode ser, ativando o sininho das notificações, você vai ser notificado de tudo que a gente produz de conteúdo por aqui, para ficar sempre por dentro das informações do peixe. Então, vamos lá, gente. Contrato, vamos começar pelo tempo do contrato. Contrato do Alexandre Matos até o final de 2026, que coincide com o final desse primeiro mandato do presidente Marcelo Teixeira, né? Primeiro não, né? Porque ele já foi presidente outras vezes. Mas deste mandato atual do presidente Marcelo Teixeira, que termina no final de 2026. O salário dele é cerca de 350 mil reais. É mais do que ganhava o Pedro Martins. Pedro Martins ganhava cerca de 280 mil reais. E é menos do que... Não, menos não. E é mais também do que ele ganhava no Cruzeiro. Ele ganhava um pouco menos no Cruzeiro. Além do salário, ele vai receber metas. Ele vai ter premiações por metas atingidas. Metas por exemplo, evitar o rebaixamento. Já tem uma meta. Tirar o time da zona de rebaixamento é uma meta. Se ele ultrapassar, se ele conseguir essa meta, que eu acho que é uma meta bem razoável, bem tranquila, né, para ele conseguir, ele já recebe uma premiação. Se o time conseguir uma vaga de Sul-Americana, ele recebe outra premiação. Se o time chegar a Libertadores, é outra premiação. Se chegar na pré-Libertadores, é uma premiação. Se chegar a Libertadores direta, na fase de grupos, é outra premiação. Então, ele tem aí um salário que é um salário de mercado para um profissional com a experiência dele, não tem nenhum absurdo aí. Não tem também nenhuma multa milionária, pelo que me informaram, é uma multa normal, prática de mercado, que equivale a 5 salários. O Santos tem que pagar a ele 5 salários se demiti-lo agora, e aí isso vai diminuindo conforme o contrato vai chegando ao final, esse número de salários vai diminuindo, mas se o Santos mandar, por exemplo, ele até o final do ano, deste ano aqui, tem que pagar 5 salários para ele. Essas são as informações que eu tenho, não são informações do Santos oficiais, mas são informações que a gente colhe ali nos bastidores, né, com as nossas fontes, com pessoas que passam informações para nós. Que mais? A lista de jogadores. Conversei hoje com o presidente Marcelo Teixeira, perguntei como é que foi essa reunião dele, se ele já apresentou alguma lista de jogadores que ele gostaria de contratar, que ele quer indicar ao Santos. Não aconteceu isso, ele não apresentou ainda a lista de jogadores, ele ainda está trabalhando nisso. Ele vai agora se preocupar em formar uma nova equipe de scout que vai auxiliá-lo a fazer essa lista, né? Tudo isso vai acontecer muito rapidamente nos próximos dias, porque o Santos tem pressa. O Santos já quer ter aí nomes praticamente definidos para quando a janela abrir, o Santos já finalizar as negociações. E outra decisão que ele tomou nesta terça-feira foi a demissão de Fabrício Vasconcelos, que era o braço direito, supervisor de futebol
braço direito do Pedro Martins, né? O CEO que foi demitido pelo Santos, pediu demissão, saiu do Santos. O Fabrício continuava trabalhando esses dias todos, continuava trabalhando no CT Pelé, era o homem de confiança do Pedro Martins e já foi desligado hoje com decisão da direção do Santos e do Alexandre Matos. O Alexandre Matos, por enquanto, não trouxe nenhum outro profissional, ele chega sozinho ao clube, ele não trouxe nenhum braço direito, nenhum supervisor, mas há a possibilidade, ele vai ainda avaliar o pessoal que tem lá no Santos. O Santos tem um gerente de futebol, o nome dele é Guilherme Souza, que está aí prestigiado com o presidente Marcelo Teixeira. O presidente já elogiou ele aqui, elogiou para mim, eu trouxe essa informação aqui para vocês. Havia até a possibilidade, se o Alexandre Matos não viesse, de o Guilherme Souza ser promovido a essa função de executivo de futebol, mas ele vai continuar neste momento como gerente, sob o comando de Alexandre Matos, e o Alexandre vai avaliá-lo. Se o Alexandre entender que ele não é o profissional correto para ser o seu braço direito, ele vai ser substituído por um profissional indicado pelo Alexandre Matos. Sobre lista de dispensa. Eu chamo de lista de dispensa, mas não é bem assim, né? São jogadores que o Santos entende que, por um motivo ou por outro, pode negociar agora no meio da temporada. Jogadores que não estão dando certo, mas que têm valor de mercado, podem trazer dinheiro para o clube, ajudar o clube a juntar dinheiro para contratar outros jogadores. Então, eu apresentei aqui uma lista ontem para vocês. Essa lista foi mostrada para o Alexandre Matos nessa reunião que aconteceu hoje, reunião que foi considerada pelo presidente Marcelo Teixeira muito produtiva, né? Claro, né? Não poderia dizer outra coisa na chegada do seu novo executivo de futebol. Eu perguntei a ele como é que foi a reunião, ele não quis dar detalhes, mas disse que foi muito produtiva, que gostou muito das ideias do Alexandre Matos e que está muito confiante de que ele vai ajudar muito o Santos neste processo de reestruturação e também para tirar o time, né, fazer com que o time saia o mais rapidamente dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro e possa, ainda este ano, neste mesmo campeonato, conseguir objetivos melhores. Por isso que o Santos estabeleceu aí metas e premiações para que ele chegue aí, né, leve o time o mais longe possível nesse Campeonato Brasileiro. Mas deixa eu mostrar então essa lista desses jogadores que estão aí, que o Santos vai colocar no mercado, lista atualizada com mais 3 nomes em relação àqueles 9 nomes que eu trouxe para vocês nesta segunda-feira. Vou mostrar agora para vocês essa lista aqui. Incluíram mais 3 nomes que eu vou mostrar neste momento para vocês. Vamos lá. São agora, gente, 12 jogadores que o Santos vai colocar no mercado. João Paulo, que já estava na lista, jogador que o Santos acredita que pode negociar. Léo Godoy, jogador que o Santos quer devolver, fazer um acordo para devolver ele para o Atlético Paranaense, para economizar salário. João Basso é venda, né? Porque aí ajuda o Santos também a pagar a dívida que tem com o Arouca, a dívida que pode se transformar num transfer ban, porque já tem notificação da FIFA. Liberação do Gil, que tem contrato com o Santos até o final do ano, mas já até por vontade do jogador havia uma negociação de rescisão de contrato. Por enquanto ele continua no clube, mas pode ser liberado neste meio do ano. Luizão, jogador que foi contratado do Novo Horizontino no começo do ano, foi destaque do Novo Horizontino no campeonato nos últimos anos, né, no Novo Horizontino, não está aprovado, não foi aprovado nesses meses que atuou pelo Santos em 2025, não encheu os olhos da direção do Santos e é um jogador que, por ser considerado, por acharem que ele tem mercado porque é jovem, é um jogador que vai ser colocado à disposição para negociação nesta janela do meio do ano. Então, é um jogador que está sendo acrescentado a essa lista. Pituca já estava, é jogador que o Santos entende que pode fazer dinheiro, mas só para o mercado exterior, porque o Pituca já realizou mais do que 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Tassiano, outro jogador que o Santos quer fazer negócio, venda, evidentemente. Verão a devolução, empréstimo para o Porto de Portugal, jogador que o Santos quer economizar o salário dele. Ele tem contrato com o Santos de empréstimo até o final do ano e o Santos vai tentar devolvê-lo para o clube português, já está tentando. Soteldo, o Santos quer vender
está torcendo para que o Soteldo vá muito bem aí nesses jogos das eliminatórias, mesmo, né, ciente de que ele não deve ter muita minutagem nesses 2 jogos, porque ele foi para lá ainda em recuperação de uma contusão muscular, mas enfim, é um jogador que o Santos não quer, e o Alexandre Matos também entende que pode ser negociado. Tiquinho, é um jogador que o Santos também, junto com o Alexandre Matos, entendem que pode render dinheiro ao clube no meio do ano, e pelo fato de o Santos já ter o David Washington, já ter o Luca Meireles, jovens de potencial, por ter o Neymar, que pode fazer também essa função, né? Se o Neymar renovar contrato, evidentemente, pode fazer essa função de falso 9. Por tudo isso, o Santos entende que dá para liberar o Tiquinho e dá para ganhar uma grana com o Tiquinho. Ele tem um valor de mercado e pode ser interessante também uma saída dele agora no meio do ano para entrada de dinheiro no clube. O Furt é liberação mesmo, é tentativa de acordo para que o Santos se livre dos salários dele, que são muito altos. Claro que dificilmente o Santos vai conseguir negociar o Furt por conta dos valores, mas o Santos ainda tenta uma liberação. Para isso precisa de um clube que pelo menos aceite pagar o salário que o Furt ganha hoje no Santos, mais de R$1 milhão. Outro jogador, né? Então vamos lá, Luizão foi incluído, o zagueiro, o Tiquinho também foi incluído nessa lista, e agora o JP Sherman. JP Sherman é um caso um pouquinho diferente, porque é um jovem, é prata da casa, mas a diretoria do Santos, diante do momento dele no clube atualmente, entende, o Alexandre Matos concorda com isso, que ele pode ser emprestado para uma outra equipe, e lá nessa outra equipe desabrochar, voltar para o Santos no final do ano. Seria um empréstimo curto, o Santos está aí de olho nessa possibilidade e acredita que se ele for emprestado e voltar no final do ano, possa voltar valorizado e ser utilizado no próprio Santos, ou mesmo negociado por um valor para essa própria equipe que possa emprestá-lo agora. Então a ideia é emprestar o JP Sherman para que ele ganhe experiência jogando e seja ao mesmo tempo valorizado. Então é essa aqui a lista de jogadores que o Santos pretende colocar no mercado nesta janela de transferências agora no meio do ano, com objetivos distintos, né? Alguns jogadores vão ser colocados no mercado para que o Santos ganhe dinheiro com venda, outros para serem liberados e o Santos diminuir a folha salarial, abrir espaço para pagar salários para outros jogadores. Enfim, é isso. O Santos vai, com isso, tentando fazer a sua reestruturação agora no meio do ano. É isso, gente. Alexandre Matos, a partir de amanhã, já estará diariamente no CT Pelé, trabalhando com as pessoas. Ele vai participar, vai se reunir com jogadores que se reapresentam nesta quarta-feira, né? Os jogadores, depois da partida contra o Botafogo, ganharam folga na segunda e na terça-feira. Nesta quarta-feira, se reapresentam e o Alexandre Matos vai ser apresentado ao elenco de jogadores, vai conversar com eles e tentar colocar esse time para cima, né? Para que o Santos, já no próximo compromisso da equipe, na quinta-feira que vem, dia 12, em Fortaleza, já consiga ter aí dar uma resposta ciente que tem aí um novo comandante no departamento de futebol. Sobre contratações, como eu disse para vocês já no início desta live, eu não tenho segurança de nenhum nome que o Santos está negociando. Essa questão do William Arão ainda estão reavaliando. Alexandre Matos não tem uma opinião definida se segue com a negociação para trazer o William Arão, negociação que foi aberta pelo Pedro Martins, já no começo do ano, não deu certo no começo do ano. Eles estavam tentando agora de novo a contratação desse jogador que está livre no mercado. O Santos, com o comando agora do Alexandre Matos, está reavaliando se contrata ou não o William Arão. O Alexandre Matos pediu um tempo para avaliar essa situação. Quer saber como é que estão as condições do jogador, talvez até converse com o jogador, mas não é uma situação definida. Outros nomes, como eu disse, eu não tenho segurança nenhuma para trazer aqui um nome que eu tenha certeza que o Santos está realmente negociando. Isso tudo agora, né, com a chegada do Alexandre Matos, vai ser revisto. O Alexandre Matos vai estudar os nomes
não só o do William Arão, mas outros nomes que o clube já tentava, negociava ou estudava uma possível contratação. Isso tudo agora vai ser reavaliado pelo novo executivo de futebol do Santos. Então é isso, gente.